As funções do Scilab, quase todas as funções elementares do Scilab, elas são vetoriais, tá bom? No sentido, ou matriciais, tá? Se você passa uma matriz ou um vetor para uma função seno, função cosseno, função raiz quadrada, sendo logaritmo, tá bom? Ela devolve um vetor também, certo? Com o quê? Esse vetor, cada elemento desse vetor é o resultado da aplicação da função a cada elemento do argumento de entrada. Bom, então, assim, ó, SQRT dessa matriz aqui, ó, 4, 9, 16, 25, é um vetor, bom, que vai ser raiz de 4, raiz de 9, raiz de 16 e raiz de 25. Tá bom? Então, se você passa um vetor como argumento, ela devolve um vetor, tá bom? Que é o resultado da aplicação da função a cada ponto do vetor. Bom, muito bem. Então, agora vamos à coisa que eu acho que vocês vão gostar, certo? Que são construção de gráficos no Scilab. O comando mais simples, tem um monte de comandos de gráficos no Scilab. Bom, e este aqui, gente, não é um curso de gráficos. Nós vamos aprender aqui as formas mais simples, sabe? E vocês podem ir olhando no help, podem ir experimentando para fazer uma série de coisas, tá? Bom, então o mais simples é o plot 2D. Você passa dois vetores. Esses dois vetores têm que ter as mesmas dimensões. Bom, então ele constrói um gráfico. Esse comando direto, dessa forma aqui, ele constrói um gráfico unindo por retas os pontos com coordenadas x1, y1, primeiro ponto, x2, y2, segundo ponto, né? E até chegar no último elemento. Como os dois têm, por isso que os dois precisam ter as mesmas dimensões. Bom, então, olha aqui, exemplos. Tá? Aqui, x é isso aqui, ó, 1, 4, 7, 11. Y é isso daqui. Se você fizer plot 2D xy, o que acontece? Ele vai pegar um ponto que é x1, y1. É o ponto 1, 12. Está aqui. x2, y2. x2 é 4, y2 é 6. É esse ponto que está aqui, 4,6. Depois, x3, y3. É esse ponto aqui de coordenadas 7 e 15. Tá bom? E o último ponto tem coordenadas 11 e 7. Ok? Mais um exemplo aqui para vocês verem que não é só em uma direção, não. Você pode fazer o desenho que você quiser. Você faz a poligonal que você quiser. Tá bom? Então aqui, ó, 2, 5, 3 e 4, tá certo? Qual que é o primeiro ponto? 2, 3. Tá bom? Esse que está aqui. Depois 5 e 1, esse ponto que está aqui. Depois volta aqui para o 3, 4. Tá bom? Depois o último ponto é o 4, 7. Ok? Então, você desenha o que você quiser, de um mapa, um cavalo, você faz o que você quiser aqui, fazendo os segmentos pequenininhos. Tá bom? Então, vamos usar isso que a gente aprendeu agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer x igual a 0, 2 pontos 1, 2 pontos 2 vezes π. Eu quero fazer um gráfico de seno de x entre 0 e 2π. Tá bom? Então eu começo criando um vetor que vai de 0 a 2π, regularmente espaçado. Tá bom? Então o x é isso daqui. Tá bom? Size de x. Tá bom? Isso aqui. X tem 7 pontos. Tá bom? Então agora eu faço aqui, ó, y igual a seno de x. Size de y é também um vetor. Ok? Se eu fizer agora aqui plot 2D x, y,
eu vou ter essa curva aqui, descendo. Bom, ele sempre une por segmentos de reta. Bom, aqui, gente, está ruim. Aqui, de certa maneira, a gente está fazendo uma transformação digital analógica, certo? Que não está satisfatória. Bom, não está por quê, gente? Porque são poucos pontos. Tá? Mas antes de eu melhorar essa curva aqui, eu vou colocar mais uma opção aqui. Plot 2. Peraí, deixa eu apagar essa. Ué, o que aconteceu aqui? Quando eu uso esse parâmetro star, tá bom? Ele e se esse estilo for negativo, tá? O -2 é esse xzinho, tá bom? O -1 acho que é cruzinha, depois tem bolinha, losanguinho, tem um monte de marcas aqui que você pode fazer para colocar o negócio. Quando você plota duas vezes, sem apagar a janela, vou fazer um outro aqui, plot 2D, x, y, style igual a 5. Estão vendo aqui, gente? Ele manteve aqueles pontinhos que eu tinha marcado e fez um outro gráfico aqui, tá bom? Com estilo igual a 5. Quando o número de dispositivos para o estilo indicam a cor que você quer que a curva seja plotada. Tá bom? Números negativos são as marquinhas. Tá bom? Bom, então, o que está havendo aqui? Nós temos poucos pontos para uma curva de seno. Tá bom? Se isso aqui fossem dados experimentais, estava muito bom mostrar desse jeito, porque a gente não sabe qual é a curva. Para uma figura que você quer colocar no seu livro de matemática, da curva de seno, isso aqui está muito ruim. Tá bom? Está ruim por quê? Porque nós fizemos só 7 pontos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que aumentar o número de pontos. Tá? Então, eu vou fazer aqui o seguinte, x igual a linspace de 0, 2 vezes %π com 100 pontos. Tá bom? Vou pôr meu ponto e vírgula aqui para não dar aquele problema, né? E agora eu faço y igual a seno de x. Ponto e vírgula também, tá? Se eu pegar aqui size de y, bom, ele é um vetor de 100 pontos e o x também de 100 pontos. Então agora eu vou fazer aqui, plot 2D, x, y. Vamos lá na janela gráfica. Estão vendo, gente? Então agora aqui é essa curva mais bonitinha aqui. Tá? Parece até uma curva de seno. É composta de pequenos segmentos, gente. Pequenos o suficiente para nos enganar. Tá bom? A gente considera essa curva aqui suave. Tá bom? Então é assim que se fazem gráficos. Vou ensinar ainda mais umas coisas para vocês aqui. Que é o seguinte. Então, como vocês viram aqui, tem um monte de comandos. Gente. Espera aí. Aqui, ó. Vocês reparem que o eixo está aqui assim. Vou fazer mais uma vez aqui, ó. Plot 2D x, y, axis flag igual a 5. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tá vendo? Esse axis flag faz isso aqui. Tá vendo? Os dois eixos se cruzam no ponto 00, sai esse quadrinho aqui de fora e tem um monte de opções. Bom, a gente tem milhares de opções. Esse axis flag pode ter uns 30 valores. Enfim, é impossível você esgotar todas as possibilidades aqui.
Mas aqui, ó, então é o seguinte, quando você vai fazer diversas vezes um gráfico, você procura fazê-lo através da programação aqui. Se você quer obter uma única figura, como é frequentemente o meu caso para fazer uma figura, então, eu uso isso aqui, ó, editar. Eu pego aqui, propriedades da figura. Aí sai isso daqui. Então vamos ver aqui. Eu vou pegar aqui, ó, compound 4 aqui, tá? Vou pegar essa polyline aqui, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou pôr ela de largura 5. Vamos ver qual que é o efeito aqui. Pera. Acho que não... Errei alguma coisa aqui, peraí. Eu não estou pegando a curva certa, não. Pera um pouquinho, deixa eu ver aqui. Que às vezes a gente custa para descobrir o que é, o que a gente quer. Deixa eu trocar isso aqui. Cadê? Agora sim, tá bom? Então vocês estão vendo aqui que eu alterei a cor disso aqui para amarelo, tá vendo? E passei para verde agora e vou pôr a largura dela em 10. Tá vendo? Ficou isso daqui. Então, em vez de ser uma linha sólida, eu vou fazer o seguinte, dash dot, tá bom? Tracinho, pontinho. Tá bom? Vocês podem brincar com isso daqui à vontade, tá? Depois, se vocês quiserem colocar isso aqui num documento Word, vocês põem aqui, ó, tá? Copiar para a área de transferência. Isso aqui é a mesma coisa que ter um Ctrl+C. Né? Se você tiver um documento Word aqui, deixa eu ver. Depois você faz Ctrl+V lá, não vou mostrar aqui, não, que pode me atrapalhar a vida aqui. Tá? Você faz um Ctrl+V e coloca a figura no seu arquivo, tá? No seu documento. Bom, mas só uma coisa aqui sobre gráficos. O seguinte, você pode traçar de uma vez só diversas curvas em um gráfico. Né? Para isso, você faz o seguinte, o vetor X tem que ser forçosamente um vetor coluna, e cada uma das curvas que você quer plotar é uma das colunas de uma matriz M. Tá bom? Aí você faz plot 2D de x,m e você consegue ter diversas curvas. Veja esse exemplo aqui, ó. Bom, então o x é linear space de 0 até 3π com 101 pontos. Linha. Tá bom? Pequenininho aqui e é importante. Tá? Ou seja, o x é um vetor coluna. Bom, aí eu faço o quê? Plot 2D de x e dessa matriz aqui. Essa matriz eu estou montando ela assim como a gente fez aqueles exemplos, tá certo? Eu estou colocando seno de x, que é um vetor coluna, tá? Seno de 2 vezes x, que é outro vetor coluna, seno de 3 vezes x, que é outro vetor coluna. Estou colocando essas três colunas uma ao lado da outra para obter aquela matriz M. E aí, quando eu dou esse plot 2D, eu obtenho essa curva aqui. Vocês reparem que o Scilab escolhe as cores.